Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos brindar esse momento, né, Marinho? Como é que você tá? Tô bem, tomando um café, né? Não é cerveja não, gente. Graças a Deus, muito bem. Tudo bom, Schumacher? Tudo bom, amigos de casa? Tudo bem. Sejam bem-vindos. Já vão entrando aí, compartilhando o nosso vídeo com os amigos, convidando a galera para ver, mandando a tua mensagem, curtindo a gente. Nós temos muita coisa para tratar hoje aqui com vocês. Mas vamos começar, né, Marinho, com a nossa dica cultural. O que você tem para nós hoje aí? Como nós comentamos e a gente já vem fazendo nos últimos programas, nós assumimos a ideia de fazer uma apresentação cultural, né? O Debate Pronto Cultural, onde a gente traz uma obra ou de um escritor de São José ou sobre a história ou alguma história de São José dos Pinhais para indicar para a leitura para os senhores. E no dia de hoje eu quero apresentar para vocês essa obra aqui que está aparecendo aí em destaque. Ela é Butantã, uma paixão. Butantã, senhores, para vocês terem uma ideia, é um clube, Schumacher, de futebol, é uma associação de futebol que se reúne toda semana há 34 anos. Dia 17 de fevereiro agora fez 34 anos. E esse livro, essa obra, é do professor Braulio, onde o professor Braulio Cordeiro ele conta a história do nascimento, alguns fatos pitorescos aí da história do nascimento do Butantã. Inclusive eu tenho passagem aqui, viu? Você tá aí? Eu joguei no Butantã, não por muito tempo, eu joguei enquanto eu era bem mais novo. Joguei, eu acho que por uns 2 meses. Eles se arrependeram da contratação que eles fizeram e aí rescindiram o meu contrato e nunca mais eu tive colocação em nenhum clube profissional. Você aposentou com 19 anos? Não, me aposentei aos 14. Foi uma festa muito grande, todo mundo curtiu demais. Graças a Deus que ele parou de jogar futebol. Então, gente, a nossa indicação é Butantã, uma paixão, do professor Braulio Cordeiro. E é uma história de um clube de 34 anos, de amigos que jogam futebol aqui da nossa cidade de São José dos Pinhais. Aliás, um dia qualquer que você estiver disposto, você podia contar a história, né, do teu codinome, né, do nome que te faz famoso aqui em São José dos Pinhais. Não precisa ser hoje, se você quiser, né? Mas em qualquer momento você pode... Que tem uma relação com o futebol. Vamos deixar o espectador... Não, tem uma relação com a Rede Globo. Com a Rede Globo? É verdade. Então tá, você não pode perder os próximos programas. Então vamos fazer o seguinte, se nós tivermos aí... Não vamos criar uma expectativa muito grande, não vamos colocar 1 milhão de likes para eu contar. Se tiver 2 likes, mais a nosso alcance, se tiver 2 likes, eu conto daí no próximo programa. 2 likes, maravilha. Então vamos lá, gente. Vamos chamar todo mundo que vocês conhecem para a gente conseguir atingir esse objetivo, que é de fato um objetivo para nós altamente alvissareiro. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Nós temos alguns temas para tratar com vocês. Eu estou buscando aqui a nossa pauta e eu quero falar primeiro vamos falar sobre o tema mais bombástico, né? Nós colocamos aí nas nossas mídias sociais ao longo da semana, vocês já devem ter visto, a questão do cabidaço de emprego. São José dos Pinhais, empresa familiar, afinal de contas, são as escolhas feitas pelos executivos, enfim, com base nos critérios técnicos ou não. A gente já falou isso desde o primeiro programa, quando da montagem do secretariado. Mas agora a situação parece que ficou ainda mais delicada, né, Marinho? O que a gente fala é o seguinte, existe determinadas nomeações de parentes que não caracteriza como nepotismo, né? Mas nem sempre o que é legal é moral. Inclusive, um dos princípios da administração pública, né, Schumacher, é o princípio da moralidade. Então o gestor ele tem que pensar de uma forma de que a administração pública não é a sua empresa de família, aonde você vai dar oportunidades para a colocação de parentes. E a Prefeitura de São José dos Pinhais ela vem com essa prática, né? A impressão que se dá até é que não existe em São José dos Pinhais pessoas com capacidade, com expertise necessária para assumir pastas importantes e que não sejam parentes, né? Uma cidade com 320 mil habitantes, Schumacher, com uma das principais cidades do estado do Paraná, com 2 faculdades presenciais. Aeroporto. Então, assim, não é crível que nós não tenhamos pessoas com competência para assumir pastas. E nós temos aí parente da prefeita, parentes da prefeita, parente do vice-prefeito, parente de chefe de gabinete
não locado na prefeitura, mas locado em outra, na Que é o Câmara. chamado o nepotismo cruzado, né? E é interessante você falar isso. Se você me der uma oportunidade, o que é o nepotismo? Né? Muita gente fala. O nepotismo, o que é? O nepotismo foi uma decisão que aconteceu pelo Supremo Tribunal Federal, a súmula 13, se eu não me engano, e ela fala o seguinte, que não se pode contratar parentes até terceiro grau. Tá? Então, assim, você não pode ter o teu filho trabalhando junto contigo. Parentes até terceiro grau. Até terceiro grau. Existe uma exceção, que a exceção é no caso de secretários. Tá? Então, por exemplo, o prefeito ou vice-prefeito pode nomear parentes como secretários, porque eles entendem que secretários são cargos políticos, não cargos públicos. Né? Mas, nas demais funções e atividades, não pode ter grau de parentesco. E aí existe uma outra situação que ele fala do nepotismo cruzado, que é troca de favores. Ou seja, o pessoal da Câmara de Vereadores, para não dar o nepotismo direto, nomeia parente na prefeitura e a prefeitura, para não dar também nepotismo direto, nomeia na Câmara de Vereadores. E nós temos aí, pelo que foi ventilado pelas mídias essa semana e semana passada, parece-me que tem o filho do presidente da Câmara nomeado na prefeitura. E tem... Presidente da Câmara, que é o Abílio. O filho dele está nomeado na Secretaria de Saúde. Daí o pessoal fala, mas só que é formado. Gente, pelas informações que nós temos, é recém-formado. Eu acho que... Como que vai poder falar que uma Câmara de Vereadores é independente se tem parentes do presidente da Câmara nomeado no Executivo? Então o Executivo a Câmara vai fiscalizar com interesses próximos, né? Fica um pouco difícil. E nós temos também nomeação de irmão do secretário de Comunicação, que primeiro até vou abrir um parênteses aqui, falaram que iam extinguir a Secretaria de Comunicação, que não ia ter mais, mas tem nomeação de secretário, ou seja, só foi fala, né? Boca pra fora. Então tem o secretário de Comunicação, que é o chefe de gabinete da prefeita Nina, nomeando quem? Nomeando o irmão num cargo de chefia ou direção na Câmara de Vereadores. Então, isso pode, pela análise do Ministério Público, ser considerado como nepotismo cruzado, né? Sim. O que eu gostaria de deixar claro para quem está nos assistindo desde o ano passado a gente falou sobre as escolhas não técnicas para o secretariado. O Marinho explicou para nós agora a questão de, tudo bem, quer colocar, por exemplo, Juliana Saraiva, que é a esposa do professor Assis. Do vice-prefeito. Do vice-prefeito na Fundação Social. Legalmente pode, mas é aquela questão da moralidade. Qual que é não basta ser honesto ou ser honesta, né? Tem que parecer também, tem que de fato agir de uma maneira concreta para demonstrar que existe uma independência entre os poderes. Mas nós falamos que, só para complementar, as escolhas dos secretários já não estavam sendo tão técnicas, porque a gente tem uma mistura aí de secretariados de várias gestões, inclusive altamente ligadas à gestão imediatamente anterior. Não é apenas isso que nós estamos falando aqui. É um passo um pouco mais grave, eu ousaria dizer. Agora nós estamos falando do nepotismo mesmo, não é nem questão de ser ou não competente para aquela função. É essa troca de favores. Aí, como o Marinho já disse, como que a prefeitura vai fiscalizar ou então vai se sentir à vontade para cobrar a Câmara e vice-versa, se tem essa troca de favores entre pessoas chaves ali, né? E depois tem o seguinte, né? Pode-se até justificar uma nomeação de secretário quando a pessoa tem capacidade técnica para exercer a atividade. Mas se nós formos analisar, primeiro, a esposa, a Juliana, que é a esposa do prefeito, do vice-prefeito Assis, ela não tem formação na assistência social. Pelas informações que nós temos, ela nunca exerceu nenhuma atividade dentro da assistência social, não tem nenhuma formação acadêmica nesse sentido, primeiro detalhe. As nomeações dos dois sobrinhos da prefeita, Tavinho, que é o secretário de Trabalho, não tem expertise para estar na Secretaria do Trabalho e do Emprego. Que é o Luiz Gustavo Singer, que vocês estão vendo aí. Isso mesmo. E o Procurador-Geral do município, Gustavo Aécio Barbosa Lopes. O Dr. Gustavo também não tem experiência em gestão pública, né? As informações que nós temos, parece que a especialidade dele era direito empresarial,
não teve nenhuma passagem pela administração pública e não teve nenhuma formação na área de direito administrativo, direito eleitoral ou algo parecido. Então, ou seja, se fosse por essa linha de experiência ou expertise, não encaixaria, né? Então, tá aí. Os princípios da administração pública, tá o princípio da moralidade e, no meu entendimento, eu acho que nós temos pessoas muito capacitadas em São José dos Pinhais que poderiam estar desempenhando essa atividade. Vamos lá, Marinho. Legalidade. Princípio da moralidade, legalidade, impessoalidade. É aí que eu queria chegar. E efetividade. Super pessoal aqui, né? Justamente. Você está você está favorecendo determinadas pessoas. Sim. E tem mais um nome que o pessoal está vendo aqui, que seria um dessas nomeações, não suspeitas, mas enfim, que poderiam ser alvo aí de críticas e considerados nepotismo, que é o Andrei. O Andrei é o secretário de comunicação e que ele é o chefe de gabinete e, como eu falei, teve a nomeação do irmão dele, João Lucas Gondro. Irmão como também diretor na Câmara de Vereadores. Aquela situação, né, gente? Vamos, só para não dizer que a gente está batendo, como de fato, em algum momento até a gente faz, né, Marinho? Mas, infelizmente, é uma prática comum. Você tem lá a Margarita, saudosa Margarita, folclórica Margarita, do Greca, né? Esses dias eu estava vendo também o Instagram do prefeito de Curitiba, ele comemorando lá os 28 ou 26 anos da fundação da assistência social. É uma praxe nomear a esposa, enfim, ou a companheira para esse cargo. É uma praxe que está aí para ser mudada. Tabus existem para ser quebrados, né? E práticas também, que são nefastas, estão aí para ser quebradas. Mas, infelizmente, aqui em São José dos Pinhais acontece e tem sido mantido nessa dinâmica. E o que nós, cidadãos, podemos fazer com relação a isso? Não, as informações que se tem, primeiro, isso é um ato do Ministério Público, né? E parece-me, chegou algumas informações que essas questões já teriam sido levadas para o Ministério Público. E aí, primeiro, como população, cobrar efetivamente dos nossos gestores para que isso não aconteça. E segundo detalhe é verificar junto ao Ministério Público se por acaso está sendo investigado isso, se caracteriza ou não nepotismo cruzado, conflito de interesses, e daí o Ministério Público pode tomar suas medidas, né? O ideal era que as pessoas que fizeram esses atos, essas nomeações, independentemente de ter ou não a atividade do Ministério Público, elas próprias individualmente tomaram, eu vou desnomear, enfim, o nome técnico correto, elas se sentissem obrigadas a desfazer esse ato. Como a gente sabe que isso é difícil de ocorrer, né? O Ministério Público vai ter que agir. Eu estou sentindo que você está querendo mandar um abraço. Não, tá o pessoal entrando aqui. A gente gostaria de mandar um abraço, além do pessoal que está nos acompanhando, mas o pessoal que mandou mensagem, ou que deu uma curtidinha ali, ou que mandou mensagem na página do YouTube, ou passou aqui mensagem no WhatsApp. Tem alguns que mandam mensagem do WhatsApp que eu não posso falar, porque são servidores públicos e falam que vão sofrer represália. Como servidor público de São José dos Pinhais recebe represália. Depois nós vamos falar sobre isso. Verdade. Então, vamos falar do assédio moral, então? Vamos. Simone Steck, Wagner Fabro, um abraço. Boa noite, Antônio Toso. Maurício Polakovski. Quem mais nós temos aqui? Dirceu Santos. Tem que mandar um abraço também para Denise Sari, para o André Gonçalves, que foram os vencedores da promoção do Zé da Breja. Abraço também para o Zé da Breja. Em breve eles vão estar recebendo os kits deles e vão mandar foto também para nós e nós vamos postar aqui. Mandar um abraço também para Marta Colim, que mandou uma foto para nós. Você lembra disso? Sobre a situação. Eu não sei se foi resolvida a situação, Marta, mas vamos falar aqui de novo sobre a rua Rafael Puchetti lá que tá. O pessoal está vivendo na selva lá, tem que sair de casa com uma enxada na mão para poder andar naquela região lá. Então um abraço para você também, Marta, e a todos vocês que podem mandar mensagens que a gente vai cobrar sim. Temos aqui mais a Débora Chemin, Cobrem, boa noite, Alex, boa noite, a Ciro Cardoso, um grande abraço, Lenice também. A Lenice já deve ter corrido uns 1.000 quilômetros, eu acho que mais ou menos, só esse ano. Porque ela corre demais. Corredora? Corredora, amiga de corrida. Você tá correndo ainda ou não? Tô. Tá? Tô. Não vou fingir que eu acredito. Toda manhã. Eu não posto pra não ficar assim aquele negócio de, poxa, o cara tá
tá querendo além se de gabar. tudo é corredor, né? Então, e corro dos meus credores também. Isso eu corro bem. Nossa Senhora. Elcio e Raulino, por enquanto. Eu quero mandar um abraço para o Alex, para a Daiane, para o Daniel Castanha, para o William, para a dona Roseli Schumacher, que foi vacinada essa semana. Primeira dose da AstraZeneca, agora 90 dias toma a segunda. Ela e o esposo dela, o Clodomir que é fã do nosso programa. Ele mandou um abraço para você. Mas eu acho que ela é mais, né? Porque ela sempre curte. Não é porque é tua mãe, né? Mas ela fala, qualidade mas tá lindo. Ela curte o debate pronto, apesar de mim. Então isso é bom. Ela já fosse se o Marinho puder chamar outra pessoa, acho que melhoraria eu vou seguir o seu exemplo. Então, o Alexander e o Maurício. E já que você falou então na questão do assédio moral, explica para nós, Marinho, o que aconteceu com essa relação do assédio moral? Porque eu vi várias postagens, gente, enfim, descambando aí para as ofensas, o pessoal que perde a linha, né? Falando que era besteira e que não sei o que lá. As pessoas falam e depois falam pelos cotovelos, não sabem o que estão falando, mas a gente aqui fala sempre com propriedade. Então vamos esclarecer de uma vez por todas essa situação. Vamos explicar o que é o assédio moral, né? O assédio moral é quando um superior hierárquico ele gera uma pressão no funcionário, né? Então uma pressão que pode ser pressão psicológica, por exemplo, se você não fizer isso, você vai ser colocado em outro local, eu vou te tirar uma função, ou seja, é uma pressão para favores pessoais. Que é diferente, Schumacher, que eu vi até umas postagens essa semana falando de... não era de negligência? Desídia, né? Então, assim, gente, são situações, são institutos totalmente diferentes. Até porque a desídia é uma coisa que a pessoa faz. Decidioso é aquele cara ou aquele funcionário que não cumpre a contento as suas atividades, não cumpre ordem, é insubordinado, que falta demais, que chega atrasado. Esse é decidioso, né? Mas pode acontecer. Mas assim, não justifica uma pessoa, mesmo que fosse, porque tentaram reduzir a servidora pública também, falando que ela tinha sido decidiosa. Então, mas onde que foi que aconteceu isso? Que local? Isso daí foi na UBS Trevisan, tá? Aonde eu acho que ela é coordenadora de lá, ela sofreu uma pressão por parte do secretário de comunicação e chefe de gabinete da Nina Singer. Esse que é o nepotismo aqui, que é o parentão? O mesmo. E teria sofrido uma pressão pedindo para que ela atendesse prioritariamente os pedidos de um vereador. Já começa por aí. Poder executivo é poder executivo, poder legislativo é poder legislativo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas pediu para que houvesse prioritariamente o atendimento desse vereador. Quando a servidora pegou e falou bem assim que não, ela atenderia bem todo mundo, independente de qualificação. E aí pegou e teve aquela ameaça velada no sentido que se ela não cumprisse, né, não ficaria na função gratificada, e aí deixou nas entrelinhas aí uma ameaça. Ela se sentiu constrangida, levou essas informações para o Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde oficiou a prefeita, informando e pedindo a tomada de atitudes, inclusive a abertura de processo disciplinar contra o assediador, né? Ou o pseudo-assediador. Aí também começou, não, porque isso daí foi dissídia, isso daí não foi assédio moral, tal, não sei o quê. O pessoal desfocando a análise da figura do assediador para a servidora. E aí eu vou fazer só uma observação, né? Não é porque, e mesmo que se fosse dissídia, não justifica o assédio moral. É a mesma coisa que você falar bem assim, mas por que você agrediu fisicamente determinada pessoa? Porque ele me xingou. Não é porque xingou que te dá o livre-arbítrio de você ir lá e bater na outra pessoa. Então, assim, não é porque uma pessoa, mesmo que nesse caso, pelas informações que nós temos, ela não é desidiosa, pelo contrário, extremamente elogiada a atividade dela, não é porque se ela fosse desidiosa que ensejasse a condição dela ser assediada moralmente. E aí caiu, porque o pessoal propalou, não, porque era dissídio, porque não foi bem isso, porque isso é mentira, a pessoa que denunciou não tem credibilidade nenhuma, mas na terça-feira, no início da semana, 3 dias após o ocorrido, foi lá o secretário ou chefe de gabinete, pelas informações nas redes sociais, pedir desculpas para a servidora. Ou seja, se pediu desculpas é porque ocorreu, né?
Então, assim, não se deve. E olha a complicação, gente, a observação. Nós recebemos, não sei se você se lembra, nós tínhamos recebido também uma outra denúncia, tempos atrás, falando também de um assédio moral que ocorreu no Paço Municipal. E também no PROCON. E aí, o que foi que aconteceu? Mas isso daí, não foi, parece-me que chegaram, pediram desculpas, colocaram panos quentes. Uma observação que eu faço, que eu gostaria de chamar a atenção dos colegas que têm em casa. Primeiro, em 100 dias, 100 e poucos dias, já são 2 denúncias de postura desse calibre. Segundo detalhe, as 2 situações, o servidor era mulher. Então, ou seja, se nós temos a prefeita de São José dos Pinhais, mulher, que trouxe toda a carga, falando que representava a mulher, que a mulher estava à frente, ou seja, já não nomeou as secretárias, as secretárias é muito aquém daquilo que ela propôs, né? Não valorizou a mulher. E agora, ter esses focos de assédio ou de alegação de assédio na prefeitura em 100 e pouquíssimos dias contra a mulher, é um pouco complicado. Nós temos que ter muito cuidado para sair por aí, antes de sair por aí chamando as pessoas de desidiosas, porque existe uma série de preconceitos sobre o funcionário público que não faz o trabalho, enfim, que senta em cima no trabalho, que se acomoda por conta da função do concurso. E a gente sabe que não é assim. A imensa maioria do pessoal da linha de frente, aqueles que estão lá no dia a dia, nos postos de saúde, nas ruas, enfim, o pessoal trabalha pra caramba. Então, tem que tratar muito bem. E essa situação de pedir benefício porque é vereador, tem que mandar prender um cara desse. Isso aí deve ter um crime, não sou especialista em direito penal, mas isso aí, peculato, concussão, sei lá o que for, corrupção mesmo, sei lá, não dá para pedir preferência. E tem um outro detalhe. Nós sabemos quem que é o vereador só para causar uma polêmica ou não? Nós sabemos. Quem que é? Vamos falar? Tá nas redes sociais. É o vereador Paulinho Maradona. Paulinho Maradona. E tem um detalhe também interessante, né? Primeiro, isso demonstra algumas situações. Nessa situação específica da Secretaria de Saúde, dessa coordenadora, eu acho que é a coordenadora lá da Unidade Básica Trevisan, não é porque houve o pedido de desculpas que não tem que se abrir processo disciplinar. Porque assim, servidor público que assediou ou existe alegação de assédio, tem que mandar obrigatoriamente, para abertura de processo disciplinar para a verificação se houve algum ato culposo. Outro detalhe, mesmo que essa servidora fosse, não estou falando que fosse, como alegam, decidiosa, não é assediando moralmente ela que vai se resolver a questão. Manda para processo disciplinar também, para que ela responda. Não é o caso. Acho que é Elisângela o nome dela. Não é o caso, mas mesmo que fosse o caso, não é assediando. Teria que efetivamente ir para processo disciplinar. E uma terceira situação que eu gostaria de deixar bem claro. Isso demonstra, Schumacher, dentro daquela nossa coerência do discurso, falta de preparo de gestão. Quando você coloca, e nos 2 casos que nós estamos falando, nesse que chegou também uma denúncia, nos 2 casos foram pessoas que não estão acostumadas a serem gestor, a terem pessoas subordinadas. Quando a pessoa não tem essa experiência, ela acaba trocando os pés pelas mãos e acaba tomando esse tipo de atitude que, por favor, é inadmissível em qualquer, não é só na administração pública, em qualquer empresa, um funcionário, um servidor público ser encostado na parede para que trate de forma beneficente ou em benefício de determinadas pessoas quando não é obrigação enquanto funcionário. Se teve isso, gente, denuncie. Denuncie se for na Secretaria de Saúde, denuncie no Conselho, denuncie no Ministério Público, peça abertura de processo disciplinar lá na comissão permanente, vá no RH, mas por favor, não admitam qualquer tipo de assédio. E denunciem também nas nossas redes. Justamente. Acesse aí @o Debate Pronto no Instagram, no Facebook, manda mensagem para nós, inbox, nós nos comprometemos a manter o sigilo, obviamente, não vamos falar, e vamos aqui te ajudar no que for possível, porque nós não podemos admitir esse tipo de questão. Só para encerrar esse assunto, eu faço um convite aos empresários que estão nos assistindo, como que vocês contratam um chefe de setor da tua empresa? Você analisa a vida pretérita do cara, o currículo técnico e, sobretudo, muitas vezes, em determinadas funções chaves, o perfil de liderança, de gestão.
Não basta o cara ser um técnico burocrata, mas não saber gerir, não ser líder. E não me parece o critério que tem sido adotado nas contratações e nessas nomeações aqui em São José dos Pinhais. É o critério do apadrinhamento, o critério como é que posso dizer, do conchavo, vai lá porque aqui é meu conhecido, enfim. Enquanto isso continuar acontecendo, a situação não vai melhorar. E vou te falar um negócio, nós temos um departamento dentro da Prefeitura, Schumacher, extremamente especializado no apoio ao servidor público chamado DAS, Divisão de Assistência ao Servidor Público. Está vinculado à Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura. Esse departamento, ele tem lá pessoas especialíssimas com conhecimento técnico e que poderiam, no caso de interesse do gestor, em fazer o acompanhamento nas contratações dos cargos de gestão. Entendeu? E que não é nenhum impeditivo. Mas aí quando você deixa o lado técnico para cumprir obrigações assumidas na campanha, é isso que dá. Vamos falar de coisa boa, Marinho? Você quer mandar um abraço aí ou não? Quero. Manda aí, então. Gostaria de mandar um abraço aqui para o Dr. Fábio Franqueto, um advogado de São José dos Pinhais, Dona Marilena Santos. Dona Marilena é mãe do professor Carlos, do Partido Novo, Carlos. Foi candidato a deputado federal, teve uma votação muito bacana. Não vejo. Um abraço, professor Carlos. Teve uma votação muito bacana aqui em São José dos Pinhais, na eleição de 2018. Gustavo, Raul, Sabrina, Sheila Fabro está aqui mandando um abraço, como sempre, amada Sheila. Vamos pedir para a nossa produção, quando o Marinho falar, Sheila Fabro, vamos colocar uma musiquinha uns coraçãozinhos. Doutora Sueli. Um abraço especial que está nos seguindo aqui, mandou uma mensagem muito bacana agradecendo a divulgação do livro do Rotary Clube de São José dos Pinhais. O doutor Palu, que é um dos escritores, um dos responsáveis por essa obra, mandou uma mensagem de agradecimento muito bacana. Assim como a Maria Angélica Maroc também o fez lá quando nós apresentamos o livro dela, e está aqui mandando uma mensagem que está nos acompanhando, virou seguidor fiel. Dr. Palu, um grande abraço, um advogado de conceito aqui em São José. Sensacional. Falar um pouquinho de coisa boa, gente. Vacina para professores. Um abraço para o nosso querido amigo, ouvinte, telespectador assíduo do nosso programa, Ratinho, Carlos Massa Júnior. E o pai também, o Carlos Massa, porque daí é Ratinho e o Ratinhozinho, né? São vários ratinhos, né? Vai diminuindo cada vez mais. Mas o que está agora no governo, que é o Ratinho Júnior, vocês estão vendo aí na tela de vocês, Paraná vai começar a imunizar trabalhadores da educação de 55 a 59 anos, o que é uma notícia muito boa, não só, obviamente, para esses que serão vacinados, para a família deles, mas sobretudo para as crianças, para as pessoas que têm aí a oportunidade de voltar à sala de aula. E também na entrevista que ele deu essa semana, ele fala do retorno às aulas presenciais dos alunos da rede estadual de ensino. Então, Ratinho, obrigado por você ter nos ouvido, obrigado por você ter pesquisado também, conversado com a sua equipe, e que teu exemplo seja seguido pelas outras cidades que ainda não possuem projeto nenhum de retorno às aulas. Né? Que, ao exemplo, senhores, gestores da educação, prefeitos das cidades, o governo do estado já vai voltar às aulas. E agora, as aulas nas cidades, São José dos Pinhais, volta quando? Volta quando? E se vejam só, estamos falando aqui do estado do Paraná, estado super organizado, estado rico, pujante, economia super forte. Só agora, 1 ano e não sei quantos meses da pandemia, tem agora um projeto, um esboço de um projeto para vacinação dos professores. Então, é preciso que o governador encampe essa ideia e cobre também dos municípios, como de São José dos Pinhais, um plano para efetiva vacinação. Um abraço para Antônia Ferreira, que faz um trabalho muito bacana com relação a... Ela tem uma ONG de apoio ao autista. Nivalei Kuan fez um trabalho excelente. Jogou vôlei comigo, viu? Só não joguei futebol. Vôlei, mas eu joguei vôlei também. As minhas filhas estão seguindo os passos do pai, ou tá as mãos assim, do pai. Físico de ponta esquerda, assim, né? Eu era lateral. Lateral apoiador. Eu marcava sempre o Alan. Sim. O alambrado. Ficava no banco sentado ali, né? Melhor que marcar o alambique. Como tem muitos por aí que marcam, né? Leandro Rocha também nos ouvindo, sempre passando informações aí. Leandro, um abraço. Bruna Tafner, nossa aluna. Ju Ivanquio, Andressa Fernandes,
Luizinho Costa, Luizinho, um grande abraço, Luizinho. Luizinho sempre comenta as nossas mensagens, um grande abraço. Andressa e o Yali, né? E a Andressa Fernandes. Andressa Fernandes. E o Gilcinei, que é um professor do Costa Viana, da Rede Estadual de Ensino, também bastante atuante. Qual que é o próximo? O próximo tema, Marinho, que já é o último, porque agora nós temos aqui uma questão de ficar um pouquinho mais rigoroso no nosso tempo, porque a gente está divagando demais. É verdade. Então agora a gente tem uma pauta mais enxuta. O que eu queria tratar com você e com os amigos de casa é a questão do saneamento básico. Foi aprovado essa semana na Câmara Federal o marco do saneamento. Uma legislação muito importante na tentativa de resolver o problema da falta de saneamento. Antes da gente falar mais um pouco sobre isso, vamos assistir o vídeo da nossa querida, eu esqueci o nome da moça aqui, mas vai aparecer no vídeo da Gazeta do Povo falando sobre como tramitou essa questão aí no Senado. Dá uma olhada. Mas foi aprovado finalmente o marco legal do saneamento básico brasileiro. E o mais importante é que ele vai chegar às populações mais carentes, vai atender justamente os mais pobres que até hoje não têm água encanada em casa e nem recolhimento e tratamento de esgoto. E o mais curioso é que 13 senadores foram contra esse projeto. É importante a gente saber quem eles são e de onde são, para alertar todo mundo que a gente conhece nesses estados que eles dizem representar. Os 13 senadores que queriam que tudo continuasse como era são Sérgio Petecão, do PSD do Acre, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, Messias de Jesus, Republicanos de Roraima, Paulo Rocha, do PT do Pará. No Maranhão foram 2 senadores, Elisiane Gama, do Partido Cidadania, e o Everton Rocha, do PDT. Rio Grande do Norte também teve 2 dos 3 senadores votando contra o saneamento básico. São o Jean Paul Prates, do PT, e a Zenaide Maia, do PROS. Paraíba, Veneziano Vital do Rego, do PSB, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, esse já foi ministro da Saúde e votou contra o saneamento básico, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, Jacques Wagner, do PT da Bahia, e Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Perceberam algo aí? Primeira coisa que chama a atenção são os partidos. Dos 13, 6 são do PT, 6 senadores do PT, justamente o partido que diz ser o mais preocupado com os pobres, com os carentes, com os necessitados, com as pessoas humildes. Os outros senadores são um de cada partido: Rede, PDT, PSB, PSD, Republicanos, Cidadania e PROS. Alguns desses são do chamado Centrão, mas PT e PDT são clássicos da esquerda, que simplesmente ignoraram a população que eles dizem representar. Os pobres, os humildes, os carentes, os que moram na periferia, aqueles que não têm água tratada, água limpa para beber, nem para cozinhar ou limpar a casa e as roupas, que até hoje não tem rede de esgoto, não tem o esgoto tratado, recolhido. Pois essas pessoas, elas não estão preocupadas com ideologia. Elas se preocupam com dignidade, com saúde e com o mínimo de conforto. Tem uma outra informação chocante nessa lista: os estados que esses senadores representam. Tirando Paulo Paim, que é do Rio Grande do Sul, do PT do Rio Grande do Sul, todos os outros são do Norte ou Nordeste, justamente as regiões que mais precisam de saneamento básico. Eu fiz questão de buscar no IBGE as estatísticas oficiais. São 76 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à rede de esgoto. 76 milhões. Desses, 46 milhões, o que representa 63%, 46 milhões são nortistas ou nordestinos. Ou seja, pessoas do Norte e do Nordeste, as que mais precisam de água tratada e rede de esgoto, são representadas, entre aspas, por senadores que votaram contra as obras de tratamento de água e esgoto. Eu sinceramente gostaria de saber o que esses senadores vão dizer na próxima campanha. Atenção, eleitores do Acre, Amapá, Roraima, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia e também do Rio Grande do Sul. Tem senador de vocês que prefere que a população continue com esgoto a céu aberto e bebendo água sem tratamento, sem chegar até as torneiras das casas. E eu abro o olho dos eleitores do Maranhão e do Rio Grande do Norte. Dos 3 senadores de vocês, 2 foram contra o marco legal do saneamento básico. Vão continuar votando neles? Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Te espero no próximo vídeo. Até lá! Então tá aí, Marinho. Marco do saneamento aprovado. O que você tem a nos dizer sobre isso? Veja bem, primeiro, é um grande ganho para o Brasil como um todo, né? Primeiro, eu vou fazer assim, uma leitura, contextualizar e depois nós damos um espetáculo naquilo que ela colocou. Então, assim, é um grande ganho para o Brasil,
porque tem um perfil, ele colocou uma data limite, 2033, nós temos que atingir, o Brasil tem que atingir 90% de saneamento básico, atendimento, 90% de saneamento básico e 99% do atendimento à população com água potável. Só um parênteses, o pessoal está vendo em casa agora, o pessoal tem uma ideia, por exemplo, uma cidade super desenvolvida como São José dos Pinhais, não tem 90% de saneamento. 82,5% de saneamento adequado, inadequado 0,8% e semi-adequado 16,7%. Imaginem, senhores e senhoras, como é a situação Mato Grosso para cima, Tocantins para cima. Não, e eu vou te dar um número, né? 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. E pasme, 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. Então você veja, ainda a região aqui do Sul é menos pior do que a região do Nordeste. E aí, uma das questões aí desse novo marco do saneamento básico é da possibilidade ou da quebra, entre aspas, do monopólio das empresas estatais. Então, ou seja, nós temos aqui no estado do Paraná só a Sanepar que trata, né? E tivemos aí alguns problemas. A Sanepar, ela desempenha uma atividade extremamente interessante, ainda ela não é problemática como existe exemplo em outros estados. Como a SEDAI do Rio de Janeiro. Justamente, que é muito complicado. É horrível. E aí, o que acontece? Abre a possibilidade na participação das licitações, das contratações por prefeitura e estado, mas principalmente pelas prefeituras, da iniciativa privada. Então vai gerar uma concorrência melhor. Um exemplo disso, para a gente trazer aqui agora para melhor elucidar, é o caso da telefonia. Você lembra da telefonia? Lá 25 anos, 30 anos atrás, só tínhamos a Telepar. Cara, tinha gente que, pasmem, o pessoal mais novo, você declarava no imposto de renda o telefone. Fazia no divórcio. O telefone vai ficar com quem? A locação de telefone. Você alugava telefone, recebia por mês. Por quê? Porque era muito difícil. Você entrava na fila, você recebia o teu aparelho telefônico residencial com 3, 4 anos lá na frente. Então, assim, era um investimento financeiro. Pessoas compravam 10 aparelhos, linhas telefônicas para colocar para locação. Eu acho legal você ter tocado no ponto da telefonia, porque não é a solução mágica, nada é mágico, nada acontece do nada. Então você privatizou, abriu o setor, melhorou imensamente, 200, 300, 1000%. Mas é preciso fiscalizar, a Anatel fiscaliza, mas sobretudo, gente, como nós utilizamos aqui a telefonia e tudo mais, cada um de nós fiscalizamos esse serviço. Então a gente vai no PROCON, a gente corre atrás. Isso vai ter que ser feito também na questão do saneamento. Sim, e daí o que vai acontecer? Hoje, o telefone residencial, eu nem tenho telefone residencial fixo, você tem? Não. Então, ou seja, olha a oportunidade. O pessoal está oferecendo o telefone fixo em pacote, com net, com não sei o quê. Então, ou seja, existe uma facilidade muito maior. E você sabe qual que é o investimento necessário? Fizeram um estudo de uma projeção até 2033. O setor ele vai aportar algo em torno de 520 bilhões de reais. 520 bilhões de reais até 2033 no setor. Então, ou seja, a iniciativa privada vai vir, vai melhorar bastante o nosso atendimento e o atendimento da população mais carente. E aí eu entro no outro assunto, né? Porque assim, o que vocês acham? É benefício ou não é? O que você acha? Eu acho que mas tem que cobrar. Tem que cobrar. Tem que cobrar, melhor dizendo, não é tem que cobrar. Porque como é que funciona? Né? Vão ser abertos editais. Isso. Então, qual que é o grande medo já vou puxando o gancho para você, dos senadores, enfim, dos deputados que votaram contra o saneamento? O medo principal é o encarecimento das faturas, né, da conta de água. Por isso que eu digo, vamos lembrar do exemplo lá do Amapá, que ficou não sei quanto tempo sem luz, porque deu um pau lá na rede elétrica. É empresa privada. Então, assim, não adianta você só privatizar. É privado ou público? É privado. É privado. Por isso que eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo. Não adianta só você privatizar. Privatizar é preciso, sou a favor da privatização. Mas tem que ter um critério muito correto. Um critério muito correto de cobrança. Por exemplo, sou a favor dos pedágios. Acho que as estradas melhoraram. Mas você que está ouvindo aí, você não pode concordar que o pedágio é barato. Né? Compara o pedágio que vai aqui para Garuva com o pedágio que vai para a praia. Uma estrada que é bem mais reta aqui.
Então tem que fazer, mas tem que fazer bem feito. E agora sim, né, do resultado que a jornalista acabou passando, da Gazeta do Povo, comentarista, e ela fala daqueles senadores que foram contra, né? Então, principalmente do Norte e Nordeste, onde existe a carência maior, como eu falei, o Sul ainda é privilegiado no que diz respeito à água potável e também a parte de saneamento básico. A grande dificuldade a grande necessidade está no Norte e Nordeste, que foram justamente os senadores que votaram contra esse marco do saneamento. E aí, acho que se não me engano, 6 do PT, aí o problema é a carga ideológica, né? Quando você vai falar em privatização para os partidos de esquerda, é a mesma coisa que você está falando de vou entregar para, sei lá, demonizando aquela situação. Ou aquela votação, né? Se tem governo, eu sou contra. Independente do tema, né? Então, assim, isso é porque é a situação que está propondo, então nós somos contra. Porque se fosse de esquerda, eles seriam a favor. Então, ou seja, gente, o parlamento, ou seja, o poder legislativo, ele é representante do povo. Se ele é representante do povo, ele é mandatário, ele tem os poderes da população para decidir em nome deles. E quando existe esse tipo de voto contrário, eles não estão pensando no povo, eles estão pensando em partido ideológico ou em benefício próprio. Isso não se deve acontecer. Aí você deve perguntar, mas como é que eu vou saber se o meu candidato tem ideologia? Qual que é a ideologia dele? Você tem que saber, meu Deus do céu. Como é que você vota no cidadão e você não sabe? É dever nosso correr atrás disso. Né? Depois, que afinal de contas, pense o cargo de senador. São 8 anos que nós colocamos a pessoa lá para nos representar. 8 anos é uma vida. Muita coisa acontece. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Abraço. Vamos mandar um abraço lá para Amanda Pereira, Cláudio Amaral, Leila Biassus, boa noite. Quem mais que nós temos aqui? William Drobotti, colega nosso. Vamos ver mais quem aqui, eu vou ver. Eu acho que... É isso? Valdir Júnior, Simone Leitão, Raulino, Elcio Crique, Edemir, conhece? Conheço. Tá lá no Tecnologia. Tecnologia. Isso. E o Jean, lá do bairro São Marcos. É isso aí. Já chegamos ao final do nosso programa, vamos dar uma última brindada. Agora sim, quem quiser tomar cerveja, com moderação, quem quiser abrir um vinho, fiquem à vontade. Muito obrigado pela participação de vocês. Curtam as nossas mídias, curtam as nossas redes, compartilhem, deem o like. Não esqueçam de conseguir a meta das 2 curtidas para a gente saber aqui um pouco mais da história pessoal do Marinho. E é isso, fera. Valeu? Valeu. Gente, estou esperando os 2 votos. Pelo amor de Deus, nós temos uma semana, chama vizinho, parente para assistirem. Mas não é somente assistir, que eles dêem o like deles. Se a gente conseguir 3, eu já vou ficar muito feliz. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.